Este vídeo é o primeiro de uma sequência de 3, em que vamos conversar sobre um assunto que é complexo, um assunto que é contraditório até, mas que não é necessariamente polêmico, não. Vamos falar sobre Exu, Pombagira, Diabo. Existe alguma relação entre essas 3 entidades espirituais? Vamos conversar um pouco sobre isso ao longo dos próximos minutos. E para você que não me conhece, meu nome é Wallace, eu sou o líder da Casa da Padilha. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Antes da gente prosseguir, eu quero pedir a você que me assiste que se inscreva aqui no canal e acione o sininho das notificações. Quando você faz isso, você fica por dentro de cada vídeo novo que nós lançamos por aqui. Manda ver também no teu like. O teu like, o teu joinha fortalece o nosso canal e assim chegamos a mais pessoas que precisam de ajuda e orientação. Então, eu estou contando com você. É muito evidente que quando falamos sobre Exu e Pombagira, nós não estamos falando sobre seres espirituais a partir da lógica do cristianismo. Então, Exu não é cristão, Pombagira não é cristã. O orixá Exu também não tem relação com o cristianismo. Onde entra então exatamente a figura do diabo, que às vezes, em muitos pontos cantados, as entidades às vezes dizem: eu sou fulano de tal, é a família do diabo, isso, aquilo, outro. Ele já foi padre, foi rezou missa, foi batizado, hoje é Satanás. Então, existe de fato uma relação que se constrói. Primeiro, toda relação é algo que é construído. Não existe simplesmente por acaso. Quando as pessoas tentam colocar a figura do demônio cristão relacionada a Exu e Pombagira pelo lado negativo dessa relação, é porque as pessoas entendem que Exu é uma entidade que faz o mal. Mas quem entende isso não está entendendo necessariamente errado, não. Exu faz o mal, assim como eu e você. Ele faz o bem, assim como eu e você que está me assistindo. Então a gente precisa, para entender essa complexidade, de sair do lugar mais simples, que é o bem vence o mal. Não, não vence não. O bem vence o que é do bem, o mal vence o que é do mal. Bem e mal são potências e polaridades que, em equilíbrio na nossa vida, vão nos fazer progredir. De modo que, se você não atua na energia do bem, você não tem paz de espírito, você não tem equilíbrio. Se você não atua na potência do mal, você também não terá força, vitórias e conquistas. Portanto, é necessário a gente ter um equilíbrio entre essas questões que existem na nossa vida. Se a gente transforma essa discussão em questões energéticas, há energias que dinamizam, que estão sempre no lado negativo, e energias que descarregam, que vão estar muito mais voltadas para o lado positivo. Há também as energias neutras. Nesse trânsito energético é onde a magia de fato acontece. É por isso que não precisa necessariamente de muita fé para que você faça um trabalho espiritual que dê certo. Basta que você, pura e simplesmente, coloque os elementos corretos em cima das energias corretas e tudo vai dar certo. Em cima disso, a figura do diabo para o cristianismo é uma figura que se coloca como a inimiga de Deus. Entendemos isso. Mas se a gente aprofundar mais as coisas, vamos ver que Deus não tem inimigo. Não dá para Deus ter inimigo, uma vez que ele entra numa situação em que ele é todo poderoso. E tudo o que é todo poderoso só é inimigo da sua própria sombra. Nesse contexto, então, a figura de diabo, em cima desse pensamento, vai ser um opositor? Teoricamente, sim. Mas é além disso. Essa figura diabólica, seria ela, por acaso, o lado esquerdo de Deus? Seria ela a figura que vai fazer o trabalho sujo de destruir, que Deus talvez não fizesse? São questões, são ponderações.
Trazendo para o lado de Exu, de Pombagira, eles são nossos ancestrais. Como guias, como ancestrais que são, eles fazem parte da nossa linhagem espiritual de maneira direta, diferentemente de Deus. Porque se Deus, existindo, como vamos partir do pressuposto que ele exista, ele está em tudo, então tudo pertence a ele. E se pertence a ele, somos objetos e não necessariamente filhos. E quando nos tornamos filhos, segundo a Bíblia cristã, é quando nós obedecemos o que ele manda. Então é uma relação meio esquisita de pai com filho nesse contexto. E eu quero deixar muito destacado aqui que esses vídeos não são para a gente enfrentar, não, é para a gente problematizar apenas isso. Quem é cristão, que seja feliz sendo cristão. Quem é católico, que seja feliz sendo católico. Quem é kardecista, que seja feliz nessa fé. E assim todo mundo vai ser feliz, porque se dentro desse contexto mundial existem mais de 5.000 religiões nesse mundo, a minha não é a única que está certa, nem a tua que está me assistindo. Mas dinamizando essas questões, Exu, Pombagira, sendo o lado energético no campo da negatividade, no campo negativo, de alguma forma se cria uma relação em que eles vão dialogar com a figura negativa do cristianismo, que é a figura do diabo. Em cima disso, muita confusão acontece. O orixá Exu, Exu significa esfera, movimento, círculo, é o caos. É o caos que reorganiza para que tudo aconteça. Então não há nada mais ordenado do que o próprio caos. E nem nada mais caótico do que a própria ordem. Porque se você pensar que na ordem todos seguem a mesma coisa, não importam as diferenças. Então a ordem é absurdamente caótica. E o caos sempre é muito ordenado, porque é na mudança constante que a vida dinamiza e entra em equilíbrio de novo. Se a gente sai desse lugar simples de pensar que diabo, ruim, Deus, bom, cristianismo, legal, tudo que não seja isso está fora. Não tá legal. Se a gente sai desse ponto, a gente consegue ver a amplitude até mesmo do que seja o próprio Deus. Nesse sentido, muitos pontos cantados que se relacionem com Exu, Pombagira, a diabo, mostram sim a força da negação, a força da destruição, a força da morte, porque a morte é um polo negativo nesse contexto, com todas as aspas, tá? E em cima disso, teria uma lógica entre Exu e essa força de destruição. A destruição é importante? É claro que é. Você não constrói uma casa sem destruir algo que esteja perto anteriormente. Às vezes é mais fácil você botar uma casa abaixo e construir outra do que necessariamente você fazer pequenas reformas. Então, a destruição é algo importante na nossa vida. É importante, sim, para todo ser humano. Quando a gente entende isso, vamos perceber que não há problemas em você fazer tanto o bem quanto o mal, sempre no sentido ético do termo. Lembrando sempre, como eu gosto de deixar muito claro, o que é crime, o que está tipificado, não se pratica. Mas aquilo que vai em todo o contexto moral, isso deve sim ser problematizado. Nesse sentido, a figura que mais causaria medo em uma sociedade cristã como a nossa, aqui no Brasil, é uma sociedade cristã, mas o Estado é laico. Então, se o Estado é laico, toda religião tem o seu valor e a falta de religião também é valorizada. Quando a gente vai para esse tipo de conversa, vamos entender que nos costumes, na sociedade, no pensamento cristão predominante, a figura que vai quebrar isso é a figura de Exu.
E todas as pessoas que vão reverenciar essa figura complexa, nós devemos reconhecer, vão ser pessoas que, num pensamento geral, terão ligação com o diabo. E a minha questão não é em provar se é ou não possível, se somos ou não pessoas que lidam com o diabo. Isso aí fica para a cabeça de cada um. Entretanto, é uma relação sim possível de acontecer. Repito que toda relação se constrói. E o que está sendo construído, o que foi construído anteriormente, chegou a essa conclusão. Cabe a nós aceitar isso e levar numa boa, ou então discordar, ou então entrar numa situação de dizer que não é bem isso. De fato, também não é bem isso. Porque se diabo é essa força negativa, essa força de mal, não é por ali que vai fazer o bem. Exu faz o bem. Exu restaura casamento. Exu cura. Exu ajuda você a arrumar um emprego. Exu ajuda a tua vida a prosperar. Então, como nesse contexto a gente vai localizar dentro de uma coisa só? Não dá. Não dá para a gente pensar em Exu como apenas o mal ou como apenas o bem, mas na ligação que está entre bem, mal, certo, errado, moral e imoral, e como isso vai se transformando em uma nova ordem para que a nossa vida caminhe. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Para causar medo, é importante sim, em algum momento, dizer que Exu tem essa relação com o diabo. Mais do que com o diabo, tem relação com o mal. E o mal é mais importante até do que o diabo, porque se nós personificarmos o mal apenas em uma figura, elimina-se essa figura e o mal para de existir. Porém, não é isso que acontece. Uma vez que sempre houve discussões sobre o que é moral, o que é imoral, sobre os limites da bondade, sobre os limites da maldade. Sempre teve isso. Então, nesse contexto, o mal não pode estar atrelado apenas a uma pessoa. É uma potência energética que vai fazer com que cada ser humano, colocando nos caminhos certos, os elementos certos para esse ou aquele fim, conseguirá ter os seus objetivos atingidos. O bem é maravilhoso, tanto quanto o mal. Isso é o ponto principal para entender a espiritualidade que é reverenciada através do louvor aos nossos ancestrais. Se você não conhece teu Exu nem da Pombagira e quer conhecê-los, entre em contato com a Casa da Padilha pelo telefone que aparece aqui na sua tela e agende um jogo de búzios conosco. Você entra em contato com minha equipe marca o jogo para você e eu faço o jogo de maneira online e em tempo real. Antecipo, nosso jogo não é barato, também não é caro, é no valor justo. Na troca da energia do dinheiro é que tudo acontece na nossa vida. Siga a Casa da Padilha nas redes sociais para vídeos diários sobre macumba. Deixe aqui nos comentários um salve para o teu Exu, um salve para a sua Pombagira. Axé, até a próxima. Tchau, tchau.